Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vim falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre a minha proposta de projeto técnico de transição agroecológica. Eu escolhi fazer essa proposta para uma propriedade de gado leiteiro. Já adiantando para vocês, é uma propriedade fictícia. Eu criei essa propriedade de acordo com várias pesquisas que eu fiz de quais são as características de uma propriedade tradicional de bovino leiteiro. Mas antes disso, eu contextualizei rapidamente a respeito da produção agroecológica, em como o mercado consumidor ele vem exigindo alimentos de origem mais sustentável, produzidos de forma responsável, se preocupando aí tanto com o ambiente como com o bem-estar dos animais. E essa exigência do mercado faz com que a produção orgânica tome força. Também destaquei um pouco sobre o conceito de transição agroecológica, que nada mais é do que uma adaptação de uma produção tradicional para uma produção mais sustentável. Vale ressaltar que a transição agroecológica é um processo que leva um tempo, ele depende também das condições do produtor, das condições que aquele produtor tem para implantar esse tipo de modificações, de adaptações, e também de acordo com a região onde se encontra a propriedade. Enfim, depende de vários fatores e não é um processo rápido, é um processo gradativo. Então, depois de contextualizar a respeito disso, eu caracterizei a fazenda. É uma fazenda que contém 100 vacas leiteiras. Essas vacas são criadas em semi-confinamento e elas são submetidas ao pasto rotacionado. As vacas mais produtivas, que têm uma maior exigência de pastagens aí nutritivas, elas permanecem em parcelas maiores de tempo no pasto, sendo então essas vacas mais exigentes do que as vacas vazias, né? Então, elas passam esse tempo maior no pasto para que consumam o pasto mais fresco e mais nutritivo. Esse pasto, eles não possuem sombreamento, são pastos como nós estamos acostumados a ver de uma fazenda tradicional de leite. Os insumos adquiridos nessa fazenda são adquiridos de fora da propriedade, são insumos de origem transgênica. Também nessa fazenda não há tratamento dos dejetos, não há um planejamento para esse tipo de tratamento. O leite produzido nessa fazenda, ele é comercializado em comunidades próximas ali da propriedade e também consumido pelo próprio produtor e sua família. As bezerras são desmamadas e esse processo é feito quando esses animais atingem um devido peso para que esse desmame seja realizado. Então, caracterizada a fazenda, a propriedade, eu destaquei quais seriam as adaptações e mudanças que poderiam ser implantadas aí nessa propriedade. Então, eu destaquei que os insumos, eles devem ser adquiridos na própria fazenda, de preferência que sejam produzidos na própria fazenda, onde o produtor terá aí uma redução no seu custo, porque ele estará produzindo esses materiais, esses produtos, além de também saber da origem orgânica, de preferência, né, desses produtos. Também destaquei falando sobre como deve ser feito o desmame, para que os animais se estressem o mínimo possível. Destaquei um pouco sobre umas ideias de implantação de SAF nessa propriedade, aí destacando as espécies que seriam implantadas. Também falei do tratamento dos dejetos, onde os proprietários poderiam de repente planejar uma compostagem, algo parecido com isso, né? Na escrita, na leitura vocês vão ter uma noção maior sobre isso. E foi basicamente isso. Também tem outros detalhes mais explicadinhos, mais detalhados sobre os outros pontos importantes da transição agroecológica, falando também do manejo das bezerras, da adubação da pastagem, tem o uso de insumos químicos
né, para essa adubação. Também falando sobre um pouco da produção de leite orgânico e, por fim, falando do manejo de doenças, aí escolhendo medicações homeopáticas e fitoterápicas, que também fazem parte da produção orgânica. E no final, nas considerações finais, eu destaquei ressaltando o quanto que a transição agroecológica é um processo gradativo, que essas modificações realizadas, elas dependem das condições que estão disponíveis para essas mudanças e que é um processo que exige bastante cuidado. Obrigada e bom dia.